Olá, meus amores! Espero que todos estejam bem. E a nossa aula de hoje é como desenhar um panda. Para começar, a gente vai utilizar as formas básicas. Para criar uma estrutura do desenho, facilita muito para quem não tem facilidade de desenhar. Como vocês podem reparar, a gente tem aqui a forma circular, é um círculo, e a forma retangular, tá? Um quadradinho, um retângulo. Então, a gente vai começar retirando essas duas formas. Eu consigo essas duas formas através de um copo e através de um apontador, por exemplo. Tá? Então, aqui eu usei esses dois objetos para conseguir essas duas formas geométricas. Bom, então vamos lá. Para a gente desenhar aqui a cabeça do pandinha, a gente não precisa usar toda essa circunferência. Aqui é mais para a gente conseguir a estrutura, tá? Eu quero o panda com uma cabeça um pouquinho mais oval. Então, eu vou desenhar aqui um formato mais ovalado, sempre muito fraquinho, tá? Aqui eu tento fazer um pouquinho mais forte para vocês enxergarem no vídeo, tá? Todas as linhas que a gente não for usar, vocês podem apagar. Eu vou apagar aqui de uma forma bem rápida, mas é importante que apaguem assim com bastante capricho para não ficar marquinhas. Pessoal, no final do vídeo eu vou dar uma dica bem importante, bem interessante para quem gosta de desenhar, de pintar, principalmente relacionada à pintura. Bom, então eu já tenho o formato da cabecinha dele e eu vou desenhar aqui dois semicírculos, que são as orelhinhas dele. Opa, aqui ficou muito grande. Tudo que vocês fizerem bem fraquinho com lápis, vocês vão poder apagar e não vai ficar marquinha, ó. O meu tá ficando todo marcado, tá? Mas eu faço forte para vocês poderem enxergar bem no vídeo. Os olhinhos, eu vou fazer mais no estilo kawaii. Então, a gente faz aqui como se fosse duas ovais viradinhas, tá? Como se fosse na metade dessa oval, tá? Não faço muito para cima. Faço um círculo maior aqui na parte de cima e dois círculos menores na parte de baixo. O narizinho, eu posso fazer um coração, posso fazer algo mais fofinho, posso fazer um oval, mas eu vou fazer nesse formato de triângulo invertido. Puxo aqui duas curvas, uma para a esquerda e a outra para a direita, e faço a boquinha, certo? Bom, o rostinho, então, ele está praticamente pronto. A gente pode até criar aqui uma partezinha para fazer a bochechinha dele, se bem que essas duas partezinhas não precisam ser desenhadas, mas é a pintura mesmo. Então, vamos para o corpinho. O corpinho, como a gente está criando um pandinha mais no estilo kawaii, é importante que tenha as linhas bem arredondadas. E aqui a gente tem linhas, tanto na vertical como na horizontal, linhas retas. Então, a gente vai precisar dar um formato mais arredondado, tá? Antes, a gente vai criar dois bracinhos, um para cá e um para lá. Depois disso, eu vou pensar nos pezinhos, como se fosse também uma bolinha ou uma coxinha, né? O formato de uma coxinha invertida. 3 bolinhas na parte de cima. A gente está fazendo a sola do pezinho dele. E aqui não é uma bolinha, né? Se quiser fazer no formato bem arredondado, pode ser, né? 2 circunferências também. Eu faço aqui com uma partezinha fundada, tá? Então, a gente já tem aqui os bracinhos e os pezinhos. Aqui, então, a gente vai arredondar, tá? Toda a parte que tem aqui no formato do corpinho, a gente arredonda. Inclusive, se eu quiser deixar ele bem gordinho, eu posso fazer como se tivesse uma barriguinha aqui, certo? Aí, depois, com calma, vocês vão apagar todas as linhas que a gente não vai utilizar, certo? A gente pode colocar aqui uma faixinha, uma faixa que a gente vai pintar de preto depois, fica bem legal para fazer o panda. A gente pode colocar um pedacinho de bambu na mãozinha dele, tá? Isso aqui só se você quiser, não há necessidade. Como se ele fosse se alimentar com um bambuzinho.
pronto, nosso pandinha ele já está pronto. Para fazer um panda, né, para criar bem as características, é muito importante a pintura. No caso aqui, a maioria da pintura é na cor preta, e aí eu vou dar uma dica bem legal no final, tá? O lápis preto, ele costuma ser, para mim no caso, né, eu acho que para a maioria, o lápis que acaba mais rápido. A gente usa para fazer contorno, a gente usa para fazer pintura, e ele acaba bem rapidinho mesmo. Então eu vou pintar aqui, vou tentar acelerar o vídeo para a gente terminar rapidinho, e ao final vou dar a dica bem importante para vocês. Aqui no caso, nos olhos, a gente está fazendo no estilo kawaii, por isso que eu coloquei 2 bolinhas, é para dar a impressão de ser o brilho dos olhos. Então, a gente pode criar um outro formato de olhinho, não tem problema nenhum, tá? Eu quis fazer nesse estilo, mas é bem livre mesmo. Essa partezinha aqui, a gente costuma encontrar alguns modelinhos de panda com a pintura aqui nessa parte de cima do corpinho dele, tá? Mas, como eu disse, este é um modelinho. Se vocês quiserem inventar outro, podem ficar à vontade. Eu particularmente acho bem bonitinho assim. No caso dos pezinhos, você também pode pintar ele inteirinho de preto, ou se você quiser deixar essas marquinhas aqui da solinha do pé dele, aí fica legal pintar só as marquinhas e deixar o restante branco. O bambu pode pintar com verde. A parte da boquinha eu gosto de usar um tom mais clarinho, eu não uso vermelho não, eu uso um rosinha, para destacar bem mesmo o branco e o preto, que eu acho que é muito característico do panda, né? Então se a gente pintar com o vermelho, eu acho que vai chamar muita atenção. Como eu disse, a bochechinha ela não precisa ter aqui o contorno desenhado, tá? Opa, sempre acontece isso comigo. Então, se você desenhou, você pode contornar essa linha. Agora, se você não desenhou a linha, é só deixar ele bem clarinho, tá? Se desenhou, é legal contornar. Ó, o nosso pandinho ele já tá totalmente pintado. E agora eu vou dar a dica que eu disse que eu acho muito interessante. O lápis preto, como eu disse, ele é o primeiro a acabar na minha caixinha de lápis de cor. E aí, ao longo do tempo, eu percebi que se eu usasse a canetinha por cima, não ia me dar tanto trabalho. É legal que esse lápis de cor impermeabiliza e não deixa sombra da canetinha atrás. E vocês vão reparar bem que a minha pintura não ficou legal. Ela tem bastante partezinhas com os buraquinhos, furinhos, tá? Mas é lógico que eu já fiz pensando que eu usaria a técnica da canetinha por cima. Então, agora, se eu passo a canetinha por cima, ela vai deslizar muito mais fácil. Não vou gastar tanto hidrocor assim. E a pintura, com certeza, vai ficar muito mais bonita. Vocês podem reparar a diferença que dá de um para o outro, tá? Aqui ainda tá com algumas partezinhas brancas, porque a canetinha, como eu tô passando em cima do lápis de cor, ela cria uma água, né? A canetinha é a base de água, então dá um brilhozinho, tá? Mas ela tá inteirinha cobrindo o lápis de cor. Com muita paciência, só que vai rapidinho, porque já tem um lápis de cor embaixo, ela desliza. E para quem pinta com a canetinha, sabe que ela costuma deixar marquinhas. Nesse caso, não fica, porque tem o lápis de cor por baixo, né, dando uma base bem lisinha. Então, eu uso essa técnica para muitas pinturas, não só para o preto, tá? Mas principalmente para ele, que eu acho assim difícil você conseguir pintar e cobrir ele totalmente. Como eu disse, né? O pandinha, ele tem como característica o preto e o branco. Então, a pintura muito bem feita vai valorizar o seu desenho.
é a canetinha. Se você quiser contornar todo o seu desenho também, pode ficar à vontade, vai dar um pouquinho mais de destaque, tá? Mas aqui rapidinho, só para vocês terem uma noção de como fica o pandinha. Espero que vocês tenham gostado da técnica. Um abração para vocês. Tchau, tchau!